Expulso na Supercopa diante do Corinthians, deixando o Flamengo com um homem a menos por todo o segundo tempo, Carrascal será multado pelo clube. Clube que pode virar SAF, isso mesmo. O Flamengo pode estar sendo empurrado na direção da transformação em sociedade anônima do futebol. Talvez não agora, mas no futuro. Vamos explicar tudo isso para você nesse vídeo que tem o apoio da Golcase. A Golcase tem produtos licenciados pelos principais clubes do futebol do Brasil. Lá você encontra garrafas térmicas, copo térmico, capinha de celular, malas, mochilas, malas de viagem, produtos, repito, licenciados pelos principais clubes do Brasil. E você compra com desconto com esse cupom que está na sua tela, o GOMAURO. De que maneira? Acessando esse QR Code na tela ou o link que está no primeiro comentário fixado. E olha só, garrafa Urban, aproveite, preços promocionais. Os preços todos estão na descrição do vídeo, tá? Preços promocionais você vai encontrar para comprar garrafas como essa, que são garrafas personalizadas, como você está vendo, pode ter o seu nome, o símbolo do clube, né, e tudo mais. As capinhas, compra uma, leva duas, é por menos de R$ 50 cada uma. E mochilas, malas, é muita coisa bacana por lá. A Urban está saindo por menos de R$ 90. E você pode também adquirir garrafas como essa aqui, ó. Essa aqui é a Flip Pro, que é muito bacana. Ela tem aqui essa abertura automática aqui, digamos assim, né? É só apertar o botãozinho que ela abre. E isso aqui em cima, ó, é para você grudar o seu celular. Você tem aqui um ímã e aqui você pode grudar o aparelho de maneira que ele vá, né, funcionar como uma espécie de um suporte para você gravar vídeos e tudo mais. Então, aproveite, compre os produtos da GoCase com o cupom GOMAURO. Cupom GOMAURO. A GoCase apoia o nosso jornalismo. Bom, primeiro vamos lá o Carrascal. O Carrascal, de acordo com o regulamento interno do Flamengo, sofrerá uma punição. Ele vai ser advertido verbalmente, vai ter uma conversa lá com a chefia, né? E também deve ser multado. O valor a gente não sabe ainda, porque o jurídico do clube ainda vai analisar o caso para passar qual a punição cabível nesse caso específico para o departamento de futebol aplicar. Então, você vai dizer, mas por que que o Plata foi expulso contra o São Paulo e contra o Racing e não houve isso? No entendimento do departamento de futebol, o equatoriano foi expulso em disputas de bola. Caiu naquela milonga lá do Marco Rojo do Racing e foi expulso até num ato de injustiça do árbitro, não tinha feito nada para ser expulso, mas deixou o time na mão, foi ingênuo, né? E contra o São Paulo, na Vila Belmiro, no ano passado, na disputa com seu compatriota e colega de seleção equatoriano, o Arboleda, ele deu uma entrada violenta, totalmente descabida, logo depois que o Flamengo tinha feito 1-0, deixou o time com -1, o Flamengo sofreu um empate, quase levou a virada do São Paulo naquela ocasião, ainda estava disputando o título, mas o Flamengo entende que ele só foi expulso disputando a bola. Já o Carrascal deu uma cotovelada no bidon do Corinthians e acabou sendo expulso com a intervenção do VAR. De fato, não tem cabimento o jogador ter esse tipo de comportamento, era mais um cara muito mais experiente do que o jogador adversário, um cara de 27 anos, jogou já em 3 países antes do Brasil, Colômbia, nasceu, Argentina e Rússia, agora está aqui na sua quarto país diferente jogando futebol, cara de seleção, que deve ir à Copa do Mundo, não pode ser ingênuo, tolo, a ponto de cometer um deslize como aquele. Revidou, depois de muita provocação entre os dois, revidou, digo, em algumas entradas mais ríspidas do adversário, não agressões. Revidou com agressão algumas disputas de bola mais intensas, digamos assim. E acabou sendo expulso, o Flamengo jogou com um homem a menos, acabou isso prejudicando muito, reduzindo a possibilidade de uma reação no segundo tempo, quando o Flamengo tinha que pelo menos tentar um empate. Então, deve ser multado o Jorge Carrascal. E o Flamengo pode virar SAF. Na gestão do atual presidente, é muito pouco provável. O BAP, o Luiz Eduardo Batista, afirma que não vai transformar o Flamengo em SAF. Mas isso pode acontecer mais adiante. Talvez até o próprio presidente possa mudar de ideia no futuro, não sabemos, né? Dependendo do que vir a acontecer. Veja na tela esse material, parte do material que o Flamengo divulgou, sobre as mudanças com a reforma tributária que podem fazer com que os clubes sociais tenham que pagar mais imposto do que as SAFs. E aí o Flamengo coloca aí, ó, clubes associativos sem fins lucrativos de um lado e SAFs do outro. Tem uma história centenária de apoio às causas esportivas e sociais com suas comunidades. O Flamengo tem 11 esportes olímpicos, né? Frisou ainda o presidente do clube. SAFs não tem compromisso de longo prazo com as comunidades e com o país. De fato, não. Clubes são os grandes formadores do esporte olímpico nacional. As SAFs são sociedades anônimas do futebol, portanto, não investem em projetos olímpicos e sociais. Clubes, além de formar talentos, também incluem jovens carentes na sociedade através do esporte. SAFs não participam da formação de atletas e ainda negociam talentos para o exterior.
Clubes reinvestem 100% do que geram no Brasil. SAFs não investem necessariamente seus lucros no país. E mais adiante, a explicação que o Flamengo faz aí, o que acontece? O Flamengo pagará quase meio bilhão a mais de imposto nos próximos anos se optar por permanecer como clube associativo. Isso se for aprovado, tá? Que ainda está sendo discutido pelos parlamentares. Vejamos se isso vai ser levado às últimas consequências ou se vai haver mudança. O Flamengo luta pela mudança. Então, o que acontece? Diferença em relação ao imposto pago pelo modelo SAF. Em 26, 19 a 11. Em 27, 57, 24. Em 28, milhões, né? 59, 25. Em 29, 74, 38. Em 30, 89, 52 e por aí vai. Até 2033, acumulando 213 milhões contra 170 milhões nessa projeção do Flamengo. Uma diferença considerável. Aí o clube alega que se não houver mudança, o Flamengo e demais clubes terão que reduzir fortemente o apoio aos esportes olímpicos e às iniciativas sociais. O Flamengo alega que o que ele arrecada, inclusive com algumas isenções, não banca os esportes olímpicos. O Flamengo tem que investir. Esse dinheiro sai do futebol, evidentemente, né, que é o carro-chefe. Né? E aí o Flamengo estima que o prejuízo seja de quase 50 milhões ano. 50 milhões de reais ano que o Flamengo hoje suporta, digamos assim, via futebol e benefícios fiscais. Ou seja, o Flamengo tem que ter 50 milhões ano para poder bancar outras modalidades. Ele considera isso um prejuízo, no caso, do ponto de vista contábil, né? E ele teria que pagar ainda mais impostos. Realmente é uma ideia, como o próprio presidente do Flamengo falou, que ela não pode ter nascido com o intuito de criar essa distorção, né? Me parece que ela surge realmente com aquela coisa do governo de querer arrecadar mais e mais. Só que acaba beneficiando as SAFs, que são empresas com donos que visam muitas vezes lucro, ter dividendos, não investem em nada ali no futebol, né? E aí sacrifica os clubes sociais que investem no esporte olímpico. O que o Flamengo deixou bem claro é que ele vai reduzir claramente o investimento em esportes olímpicos se porventura tiver que lidar com essa situação, se isso for levado adiante e realmente entrar em vigor. Vejamos como vai ser. E aí por quê? Eu digo que pode virar SAF. Porque virando SAF, mesmo uma SAF parcial, 20%, 15%, o que for possível dentro da legislação, o Flamengo poderia se beneficiar, como as SAFs, as demais SAFs, dessa carga tributária menor. Então, acaba sendo quase que empurrado nessa direção. O BAP diz que não vai aceitar, que ele não, com ele o Flamengo não vai virar SAF, mas terá que cortar essas despesas. Evidentemente, isso pode empurrar o Flamengo para parar deixar de ser um clube tradicionalmente poliesportivo e ser um clube do futebol. Como outros clubes no Brasil são dedicados ao futebol. E na Europa também grandes clubes que só se dedicam ao futebol. Né? É uma história do clube, uma trajetória, mas ele, analisando assim muito friamente, colocando as coisas de maneira bem direta, deixou bem claro que se isso acontecer, o Flamengo não vai, além de pagar mais imposto, manter vários esportes. Isso é péssimo para o esporte olímpico brasileiro. Acho que tem que haver uma mobilização dos atletas, dos clubes, para tentar repensar isso aí. Não tem o menor cabimento aumentar a carga tributária de quem é, estimula o esporte olímpico, dá oportunidade a jovens que começam no esporte a encontrar um caminho na vida e cobrar menos de quem é uma empresa, um investidor. O cara bota dinheiro lá, compra um time para obter lucro, ou porque, sei lá, por alguma razão qualquer, e aí paga menos imposto. Não faz sentido nenhum, realmente. Esse pleito do Flamengo me parece absolutamente razoável. Vejamos o que vai acontecer. Mas numa outra gestão, caso o BAP de fato mantenha essa posição de com ele o Flamengo não virar SAF, não tenha dúvida. O Flamengo vai poder virar SAF sim. Porque um outro presidente lá na frente pode ter outra ideia. O próprio antecessor dele, o Rodolfo Landim, queria fazer do Flamengo uma SAF em 25%. O BAP tem uma opinião antagônica com relação a isso. Mas nesse cenário, se isso for levado adiante, é claro que no futuro é muito, muito, muito provável que um presidente do Flamengo fale, ó, gente, vamos virar SAF aqui parcial, 20%, e deixamos aqui, o clube fica com 80% e controlando o futebol. Agora, há quem pense, o BAP pensa assim, que se alguém entra com 20%, 25%, é porque espera amanhã obter o controle total do futebol, que não vai ficar investindo sem nenhum outro objetivo. É um ponto de vista realmente que tem que ser considerado nesse contexto. Não dá para duvidar de que esse tipo de coisa viesse a acontecer. Mas, no caso, o que nós temos é um cenário muito claro. Se isso for levado adiante, a chance do Flamengo virar uma SAF, ela vai aumentar muito. Se não agora, nessa gestão, numa gestão futura. E se não for nessa gestão, vai ser por uma posição muito específica de quem está no poder. Porque pensa bem, gente, se você vai ter uma diferença tão grande na carga tributária, por que não virar SAF? É o pensamento que vai imperar. Vou virar SAF. Né? Você vai ficar pagando mais impostos, enquanto o seu concorrente, o seu adversário,
oponente paga menos, não faz sentido, não faria sentido. Eu acho que é um caminho bem complexo e perigoso esse que estamos vendo o esporte brasileiro rumar diante disso. Acho que o governo precisa dar uma pensada nisso aí, porque o efeito colateral pode ser terrível. Não só o Flamengo, mas outros clubes que investem no esporte olímpico brasileiro vão se sentir desestimulados, né? Imagina um clube, por exemplo, o Pinheiros, aqui em São Paulo, né? É um clube que tem muitas modalidades esportivas, pagando mais imposto do que, de repente, uma SAF qualquer, a SAF de um clube qualquer aqui do país, a SAF do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Que é Botafogo Futebol Clube, é um clube de futebol. Para quê? Qual o sentido? Vou continuar investindo tanto no esporte olímpico? Será? Um caso para se pensar, né? Vejamos se os clubes se unem num pleito que se opunha a essa situação que eu acho um equívoco, um tremendo equívoco. Acho que os efeitos colaterais parece que não foram considerados adequadamente no momento que essa ideia foi elaborada. Aproveite a promoção da Golcase e compre produtos com o cupom GOMAURO, com as garrafas térmicas que são especialíssimas, produtos licenciados pelos principais clubes do futebol brasileiro e muito mais coisa você encontra lá. Acesse esse link aqui, ó, no QR Code ou o que está no primeiro comentário fixado e aproveite usando o cupom GOMAURO. Teremos live direto do Maracanã nessa quarta-feira, depois do Flamengo e Internacional. Estarei lá. Eu vou direto do Maracanã conversar com vocês sobre essa partida que ficou mais importante ainda para o Flamengo, que precisa voltar a vencer depois de 3 derrotas seguidas, de perder a Supercopa para o Corinthians e de estrear mal no Campeonato Brasileiro com aquela derrota de virada em São Paulo para o São Paulo Futebol Clube. Quero também convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live, você participa, você fatura no bolão. Você pode faturar no bolão. Então participe, você pode ganhar uma camisa oficial no sorteio da segunda-feira no Na Área. Então inscreva-se no canal S1 Live e participe do Clube de Vantagens da S1 Live. Link no primeiro comentário fixado. Você encontra na descrição do vídeo o link para o canal de cortes e também para o clube de membros. Participe de ambos. Inscreva-se no canal de cortes e venha para o nosso clube de membros para apoiar o nosso trabalho. E no primeiro comentário fixado o link para o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol. É isso então, galera. Quarta-feira, live depois de Flamengo e Internacional. Eu aguardo vocês lá no Maracanã. Saudações.